Meu Deus, não fazem isso. José Gama, chama-me a atenção aqui a postura marginal que as instituições do Estado assumem nesses dois casos. Como é que a Polícia Nacional vai privar um advogado eh, para ir ao encontro do seu cliente? Qual é o enquadramento jurídico sobre esse assunto? Chipilica, Dr. Jaime, a polícia vai privar um advogado para não ir defender o seu cliente? Isso é normal. Era preciso ter certeza e confirmação que de facto foi privado. E se for o caso, vamos a seguir essa narrativa do José Gama, a ser verdade. A ser verdade que a Laurinda Gouveia foi impedida de Não, ter... não, o advogado. Sim, sim. Não, nós estamos aqui a falar que o objetivo era a Laurinda, Sim, o sim, advogado é apenas aqui pronto, hipoteticamente, não é? Nós estamos a falar aqui de um crime de obstrução à justiça, que a obstrução à justiça ela tem várias formas de se manifestar. A partir do momento que alguém exerce o seu poder para atrasar o andamento dos processos, a partir do momento que alguém priva o réu ou sei lá, a posição processual de cada um no momento de ter a sua assistência do advogado requerido por ela, dentro do tempo oportuno, desde que alguém também crie condições para frustrar o normal desempenho daquele advogado, para que ele pudesse defender ou assistir convenientemente a sua assistente. Então, qualquer ato, ação ou omissão visando frustrar o exercício da ampla defesa, o exercício do acesso à justiça. Isso configura um crime de obstrução à justiça. Mas era Sim, sim. nós estamos aqui a fazer fé nas palavras do José Gama, que o objetivo não era efetivamente o advogado, mas era impedir que ela tivesse a assistência. Então aqui é um crime de obstrução à justiça, porque ela foi impedida de ter o seu advogado. Chipilica, partilha da mesma opinião? Tem a mesma leitura com base naquilo que estabelece a lei? Mas a questão mais grave é o facto de que a construção do Estado Democrático de Direito impõe necessariamente que os direitos e as liberdades dos advogados devem ser garantidos. A advocacia como diz a Constituição, nos termos do artigo 193, é essencial à administração da justiça. Não se pode construir um Estado democrático de direito sem o papel do advogado. E no exercício das suas funções, tem as imunidades que a própria Constituição e a lei conferem. Ora, o modelo, e fazendo fé naquilo que o Gama estava a se referir, o modelo conforme foi criado para que ele não pudesse sair de casa, segundo dados que ele próprio apresentou. Quer dizer, ao acordar, despertou que o portão estava já, diríamos, barrado para sair de casa, com essa finalidade. Isso é muito grave. Exatamente, é muito grave, porque o advogado não defende os seus interesses. Mas, Chipilica, a quem se deve pedir responsabilidade diante deste ato que foi protagonizado por agentes da Polícia Nacional, tal como o Gama acabou por aqui contar? Primeiro, nos termos do próprio Código de Processo Penal, a detenção ilegal tem consequências. Além da responsabilidade disciplinar aos infratores, há também, nos termos agora da própria Constituição, a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, o Dr. Zola tem todos os meios legais, nacionais e internacionais, ao seu favor para que efetivamente possa repor, diríamos assim, a legalidade do ato que sofreu. Chipilica, Esta é uma questão. Chipilica. Relativamente a outra questão, um momento só, por favor. Sim. Relativamente à segunda questão que o Gama se referiu, aqui ainda não podemos falar em liberdade condicional, porquanto não houve uma condenação. A senhora está privada, os dados que apresentou, ilegalmente da sua liberdade, porque todo indivíduo que for detido tem um prazo de 48 horas para ser apresentado ao dito magistrado do Ministério Público, se eventualmente entender
que a este indivíduo pode ser aplicada uma medida de privação da liberdade e remeter ao juiz de garantias. Ora, fazendo fé no que disse o Gama, todos os prazos legais já foram extintos, já foram prescritos. Sendo assim, podem os familiares responsabilizarem a quem autorizou a detenção, a privação da liberdade ilegal, nos termos em que os dados estão sendo apresentados, para que seja reposta a legalidade. E mais importante ainda, nos termos da Constituição, quando alguém é privado da sua liberdade, é detido, tem o direito de informar a família, de saber onde está a ser conduzido, por que está a ser levado. Portanto, tem direitos e também de não dizer qualquer declarações sem a presença do advogado. O que às vezes acontece são apenas os dados de identificação em algumas circunstâncias, e a polícia gosta de falar de entrevista, em algumas circunstâncias esta pessoa pode apresentar os seus dados de identificação, porém, sobre o mérito da sua detenção, só fala com a presença do advogado. E mais, ainda que confessar, essa confissão deve ser acompanhada com outros meios de provas. Portanto, aqui várias violações. Várias violações. Explica, vamos acelerar. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,